Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Na Netflix tem um documentário cujo título é História, Direto ao Assunto, de 2020. Um documentário muito atual. No episódio número 4 da primeira temporada é sobre plásticos. O episódio é ótimo. Ele conta a história do plástico desde que foi inventado no início do século XX e relata todos aqueles processos químicos e industriais utilizados para que o plástico se tornasse isso que é hoje. É esse material que é cheio de vantagens, que é leve, que é resistente, não conduz eletricidade, pode ser moldado nos mais diversos formatos e cores. Pois é. E em 1955, o documentário informa, foi possível, então, dado o progresso industrial na área, iniciar a fabricação em massa do plástico. Aí o que aconteceu? Alguns objetos se popularizaram, como, por exemplo, os eletrodomésticos, que ficaram mais leves e mais baratos por serem feitos de plástico e possibilitaram às pessoas o seu uso. O aparelho de TV, para citar somente um desses objetos, começou então a estar presente em todos os lares. Primeiro, norte-americanos e depois no mundo inteiro, dando início à era da comunicação de massa. O plástico, minha gente, faz parte da vida de todos nós. Mas há um objeto que está no nosso cotidiano mais presente do que qualquer outro: a sacola plástica. O mundo usa 1 milhão de sacolas plásticas por minuto. Já pensou nisso? Mas o plástico, apesar de todas essas vantagens, como é um material que não se origina na natureza, essa mesma natureza não tem condição de degradá-lo, de reabsorvê-lo. E então, ele começou a se acumular, mas somente no final dos anos 1980, o mundo começou a pensar seriamente na questão da reciclagem. Olhe, tudo tem plástico. Ande por dentro de casa. Olhe ao seu redor. Quase tudo é feito desse material. Na sala, no quarto, na cozinha, excetuando as paredes, os tetos e as estruturas de alvenaria e alguns móveis, praticamente é tudo plástico. Isso inclui as roupas, os calçados, quase todos os pequenos objetos que nos cercam. Aqui e acolá você vê madeira, metal, palha, vidro. Eu recomendo que você olhe bem de perto para ver se não são imitações desses materiais. Feitas de quê? De plástico. E o resíduo disso, quando vira lixo, continua se acumulando. O sistema opera no sentido dessa obsolescência programada, para que a roda continue girando. E o que é novo agora, daqui a 15 minutos se torna antigo e precisa ser descartado e substituído. E aí você me diz, sim, tudo bem, concordo, mas como viver sem plástico? Foi essa pergunta que me fizeram e que me deu o que pensar. Uma vez que eu vivi a minha infância e parte da minha adolescência em Campina Grande, na Paraíba, nas décadas de 1950 e 1960, nessa época espantosa, onde não havia plástico. Vamos, então, fazer um pequeno exercício de imaginação para visualizar como era esse mundo, como era essa vida sem plástico. Vamos começar pelas embalagens. As embalagens, todas elas, eram de papel.
de cartão ou de cartolina. E usava-se ainda o bom e velho vidro e as latas de metal. Não havia caixinhas de suco ou de leite longa-vida, nem garrafinhas brancas de iogurte. As crianças levavam o lanche para a escola. Um pão com alguma coisa dentro, que podia ser um ovo frito, um naco de goiabada, uma fatia de queijo de coalho ou simplesmente a boa e velha manteiga. Tudo isso embrulhado em um guardanapo de pano que se colocava em pezinho no canto da bolsa, que era de couro ou de tecido, onde a gente carregava os livros. É que nessa época, meu caro ouvinte de menos de 50 anos de idade, não havia guardanapos de papel. E muito menos bandejas de isopor, recobertas com filme plástico. E mais surpreendente ainda, não havia sacolas plásticas. Aí você me pergunta, então, como você trazia as coisas do supermercado? Pois prepare-se então para uma notícia muito mais espantosa. Não havia supermercados. Comprava-se alimento na feira, no açougue ou na mercearia da esquina, onde as verduras, o feijão, o arroz, a carne, os ovos, o pão vinham embrulhados em papel, que ficava amontoado em folhas de cerca de 60 por 80 centímetros em cima do balcão, aquele papel grosso, geralmente marrom, com um peso em cima. Você fazia a compra, o bodegueiro tirava uma das folhas, colocava o papel aberto em cima do balcão e ali colocava o arroz ou feijão. E depois, habilmente, ele torcia o papel entre o dedo polegar e o indicador, fazendo uma espécie de dobradura, que era como uma verdadeira costura sobre o papel. E ensacava o alimento perfeitamente. O leite era entregue na porta de casa. Vinha em latões sobre uma carroça, poeticamente puxada por um burro. Ou então, ia-se buscar o leite em algum curral perto de casa, já que não havia proibição para esse tipo de atividade na zona urbana. Pasteurização era algo desconhecido. Chegando em casa, o leite era fervido e considerado apto para o consumo. Quando iam à feira, as pessoas levavam sacolas de pano grosseiro que eram confeccionadas em casa. Tinha uma para o feijão, outra para o arroz, outra para a farinha. E os frangos e as galinhas chegavam vivas e estressadas da feira, atadas pelos pés e penduradas de cabeça para baixo nas bordas do balaio com as compras. Esse balaio era equilibrado sobre a cabeça do balaeiro, que era alguém que se contratava para carregar as compras e que depois era recompensado com o pagamento e um reforçado café da manhã na cozinha doméstica. Ao chegar em casa, essas tais galinhas e frangos estressados eram colocados no quintal para engordar um pouco e sossegarem por aí um tempo, uma semana, alguns dias, antes de serem mortas com um golpe certeiro no pescoço, para parar o sangue, que era coletado em uma tigela com vinagre para não talhar. E transformava-se, pelos milagres da alquimia culinária, numa deliciosa cabidela, o chamado molho pardo. Nesses tempos sem plástico, também não havia sabão em pó, nem havia amaciante. Mas então, como se lavavam as roupas? As roupas eram ensaboadas uma a uma com sabão em barra, coradas ao sol, para que o calor do sol acelerasse a reação química da limpeza. As que estavam muito sujas, muitas vezes precisavam ser fervidas. Naquele tempo, sem plástico,
Também não existia papel higiênico com perfume de baunilha. E cada um dava o seu jeito para resolver o problema da higiene íntima. Eu penso que foi assim que muitas gerações tomaram gosto pela leitura dos jornais. E não se conhecia maionese comprada pronta. A maionese era feita na hora. Usava-se gema cozida misturada com gema crua, gema de ovo, e essa mistura era emulsionada por um fio de azeite bem fininho, bem delicado, que caía sobre a mistura, que era batida vigorosamente com um garfo pela artista culinária da casa. Como dizia o escritor Rubem Braga, nesse tempo, todo o telefone era preto e todo o refrigerador era branco. Pois é, eu me divirto muito quando levo as pessoas mais jovens a tentarem imaginar um mundo sem plástico, sem isopor, sem supermercados, sem shopping centers, sem TV a cabo, sem computador, sem internet. E tem horas em que eu sinto que é como se eu estivesse falando a eles de outro planeta, habitado por estranhos alienígenas que comiam pão com doce no lanche da escola e matavam as galinhas na cozinha da casa, aparando sangue para fazer cabidela. Um tempo que já se foi e que não volta mais, porque a vida agora é outra. A vida agora é outra. Nem boa, nem ruim, nem pior, nem melhor. Apenas diferente. A tecnologia que trouxe o plástico e o isopor trouxe também os antibióticos, as substâncias que prolongam a vida e promovem a saúde. E sem o plástico, não seriam possíveis as próteses, os aparelhos de surdez, os marca-passos, o equipamento usado nos laboratórios de pesquisa. Essa lista é infindável. O problema é que todo o plástico que já foi criado ainda existe hoje. Não é espantoso? Como podemos nos livrar de algo que é praticamente indestrutível e é tão barato que jogamos fora sem pensar? Grande parte do lixo plástico que produzimos vai parar no mar. E é de cortar o coração ver aqueles vídeos que mostram os animais marinhos presos ou mortos por esses resíduos. O lixo que vai parar no mar também cria grandes lixões flutuantes, verdadeiras ilhas, como a grande faixa de lixo do Pacífico, que fica na altura da costa oeste dos Estados Unidos e tem 2 vezes o tamanho do estado do Texas. Os cientistas estão trabalhando em várias frentes para encontrar soluções para o problema, mas, por enquanto, a gente pode ajudar, tomando atitudes que parecem pequenas, mas que servem para contribuir com a causa geral, diminuindo o uso de plástico nas nossas vidas. E de que maneira? A internet está cheia de locais onde você pode pesquisar sobre isso. Mas separar o lixo e escolher produtos com embalagens biodegradáveis já é um excelente começo. Às vezes, eu enredada aqui no resíduo plástico que produzo, pois moro na região urbana e fica praticamente impossível escapar dele, me sentindo às vezes como aquele animal marinho, enredado no lixo que flutua nos oceanos. Então, nesses momentos, quando me sinto assim, eu gosto de fazer uma pausa e me lembrar de que já existe um mundo sem plástico. E era um mundo onde as pessoas também eram felizes.